tá? Como a aula está sendo gravada, eu vou subir depois para o YouTube para vocês. Nas aulas anteriores, a gente fala um pouquinho de grandezas, falamos das unidades e nós falamos também de eletrostática, né? Força entre duas cargas, campo elétrico, nós falamos um pouquinho o que é um ímã. E agora a gente vai falar um pouquinho do que a gente chama de campo magnético, tá? Este cidadão aqui, essa coisa linda aqui do lado esquerdo, é o Oersted. E ele fez um experimento, né? Ele percebeu que quando ele passava uma corrente por um fio perto da bússola, a bússola mudava de orientação. Então, ele muito esperto, né? Não sei se foi na mesma hora ou se ele esperou, se demorou uns dias para descobrir. O que importa é que ele percebeu que isso significava que a corrente elétrica gera um campo magnético. Então, isso mudou muito sobre a concepção do eletromagnetismo, porque até então o pessoal pensava que existia do lado, assim como existe aqui, né? A elétrica aqui, a mecânica aqui, o pessoal pensava que a eletricidade estava de um lado, o magnetismo do outro. Quando aconteceu isso aqui, os caras, poxa, então a eletricidade e o magnetismo estão interligados. E aí eles começaram a estudar isso. E a partir daí eles começaram a entender que, de alguma forma, o magnetismo vem de cargas elétricas. Certo? Bem, depois da descoberta de Oersted, o cara, um tal de Ampère, né? Não sei se vocês já ouviram, acho que vocês nunca ouviram falar desse nome aqui. Ele estudou a fundo e estabeleceu o que nós chamamos hoje de campo magnético. Espera aí que tem gente entrando. Vamos lá. Então, se eu tenho um fio elétrico aqui, conduzindo uma corrente aqui para cima, eu vou ter um campo magnético produzido neste sentido aqui. E aí vem a regra da mão direita. Se eu tenho um fio, vamos dizer que eu tenho esse fio aqui para cima, a corrente elétrica está indo para cima, polegar na direção da corrente elétrica e o campo magnético vai na direção do dedo. Conforme vocês podem ver aqui, do lado direito da tela, se a corrente está para cima, lá atrás o campo magnético é para a esquerda. Na frente, o campo magnético é para a direita. Do lado esquerdo ele sai da tela, do lado direito ele entra. Então, o campo magnético produzido aqui, olhando dessa direção aqui, ele gira no sentido anti-horário. Isso aqui é a direção do campo magnético produzido por uma corrente elétrica. Dá para entender isso aqui? Tá tranquilo? Então, a partir daí, o pessoal começou a perceber que eu posso, inclusive, daí veio a ideia do eletroímã. E aí foram estabelecidas algumas coisas. Por exemplo, as linhas de campo magnético, elas sempre são um plano perpendicular ao fio. Ou seja, está vendo aqui que eu vou passar um plano perpendicular ao fio, e aqui está o meu campo magnético nesse plano. Aqui em cima eu tenho outro plano, e as linhas de campo magnético estão neste outro plano. Então, o campo magnético sempre é perpendicular ao fio. Se você lembrar da sua regrinha da mão direita lá, da força, é justamente por isso, porque são todos sempre perpendicular. Força, velocidade, campo, força, todas perpendiculares entre si. Aqui é que vem o conceito de produto vetorial. Outra coisa que ele percebeu é que se eu inverter o sentido da corrente, o campo magnético inverte o sentido. Então, se eu produzir um eletroímã com a bobina, eu coloco a corrente em um sentido, eu tenho o polo norte de um lado. Se eu inverter o sentido da corrente elétrica, o polo norte vai para o outro lado. Aliás, esse é o conceito dos trens maglev. Os trens de levitação magnética, o cara vai lá, aí tu quer gerar o polo norte aqui para atrair o trem. Aí embaixo do trem
tem o polo sul, para atrair o polo sul do trem. Aí, quando ele começa a chegar perto desse polo norte, ele tem que virar para polo sul e jogar o polo norte lá na frente de novo. Então, essa jogada aqui é que vai fazer o trem levitar. Eu vou ficar o tempo todo mudando os ímãs que estão aqui embaixo para que o trem vá se movimentando. E como é que eu inverto o polo magnético? Invertendo o sentido da corrente. Então, aquele trem lá de última geração, lá do Japão, da China, ele usa esse conceito magnético como base aqui. Então, se você já tem essa vontade de ir lá no Japão para andar nesse trem de 600 km por hora, agora você sabe como é que funciona. Só não vão dar uma de Sheldon e tentar explicar para o povo, não. Senão, no Japão, não, o povo é muito gente boa, mas aqui no Brasil, se tivesse um trem de levitação magnética, se fosse explicar para as pessoas, era capaz de apanhar, né? Outra coisa é, quanto maior é a corrente elétrica, maior a intensidade do campo magnético. Ok? Então, se você aumentar a intensidade da corrente elétrica, o campo magnético também fica mais intenso. E a intensidade do campo magnético é inversamente proporcional à distância. Quanto mais longe você está do fio, menor é o campo magnético. É igual quando a pessoa passa perfume, ela passa perfume de uma, tu quer ficar longe para sentir menos cheiro. Quanto mais perto você está da pessoa, mais forte você vai sentir o cheiro do perfume. É a mesma coisa aqui. Quanto mais longe da origem do campo magnético, menor a intensidade dele. Ok? E depois também perceberam que existe uma coisa chamada, que depende do meio. Se você está em um local com permeabilidade magnética maior, o campo magnético é maior. Então, quando você vai fazer uma máquina que precisa de um campo magnético, um motor elétrico, é por isso que o motor é feito de ferro. Porque o ferro, ele tem uma alta condutividade magnética. Você pega, por exemplo, tem algumas marcas de carro que tem um motor mais moderno, motor de alumínio. Motor a combustão do carro, de alguns carros é de alumínio. Por quê? Porque ele é mais leve. E tem menos atrito também. Então, o carro consegue ter mais potência e ainda economizar combustível. Aí, pois agora eu vou fazer meu motor elétrico de alumínio. Só que o alumínio, ele é um mau condutor magnético. Então, no caso de motores elétricos, isso não necessariamente funciona. A parte que eu preciso do magnetismo, ela precisa ser de ferro, de material ferromagnético. Ok? Por quê? Porque a permeabilidade magnética tem que ser alta. E são poucos materiais que têm uma alta permeabilidade magnética. E todos são mais caros do que o ferro. Então, o ferro ele é um material barato que tem uma alta permeabilidade magnética. Tranquilo até aqui? Uma formulazinha aqui para vocês. Vocês estão em eletroeletrônica, né? Para você lembrar que vocês estão num curso de cálculo. Nós temos a fórmula aqui. O campo magnético, né, é a permeabilidade do meio vezes a soma entre a intensidade do campo magnético H, né, e o campo magnético M no interior do ímã, tá? São dois tipos de magnetismo, né, que o do lado externo mais o do lado interno. Neste curso aqui, eu vou ignorar o M, vou cuidar só do H, tá? Para facilitar nossos cálculos, a gente vai desprezar este camaradinho aqui. E aí nós temos a nossa primeira fórmula deste bimestre. Não demorou muito, não, mas faz parte. Na minha vida, eu prefiro fórmula do que muito texto. Vamos lá. Essa fórmula aqui, ela nos indica a intensidade do campo magnético produzido pela corrente elétrica. Eu espero que esteja fácil de visualizar aqui. B, o campo magnético em Tesla, ele é produzido pela permeabilidade do meio vezes a corrente elétrica da linha Amperes, dividido por 2π, vezes a distância
até o ponto. Vamos dizer aqui, ó. Eu quero calcular o campo magnético nesse ponto bem aqui. Então, é a permeabilidade desse meio, vezes a corrente elétrica que está aqui, dividido por 2 vezes π, vezes a distância desse ponto até a corrente elétrica. Ficou claro aqui? Vamos lá. Olha a nossa fórmula. B, campo magnético. Mi vezes I dividido por 2πr. Mi é a permeabilidade magnética do meio. I é a corrente elétrica. E R é a distância do ponto até a corrente elétrica. Vamos aqui nessa figura. Então, B é a permeabilidade desse meio aqui, né? Para o vácuo é 4π vezes 10 a menos 7. Aí depende do meio. Se for, por exemplo, ferro, é de 2 a 5 mil vezes, 5, 6 mil vezes maior. Isso aqui é a permeabilidade. A permeabilidade, pessoal, é como se fosse a facilidade de andar em um meio. Por exemplo, pensa na... Você já viram aquelas estradas que tem lá em São Paulo? Aquelas estradas privatizadas, que você paga um pedágio, que é só o tapete, como a gente gosta de dizer, né? Na estrada daquela ali, se tu quiser botar, se for permitido, né? Vamos dizer que a velocidade máxima seja 160, você consegue andar tranquilamente 160. Agora pensa naquela estrada que tem lá, aquelas estradas que tem para aquele sítio da Palmares 2. Dá para botar 160 ali? Não dá, né? A permeabilidade dali é baixa. Então, o carro vai andar ali, se tu andar com 30, tu sabe que tu está danificando o teu carro. A estrada é tudo menos boa. Então, isso é a permeabilidade do meio. Se eu tenho um meio com alta permeabilidade, eu consigo passar mais campo magnético. Assim como naquela estrada lá, toda bonitinha, duplicada, né? Tem 3 pistas de cada lado, asfalto só o tapete. Você consegue passar tranquilamente ali, vamos dizer, 100, 150 carros por minuto. Já na estrada da Palmares, meu amigo, é 2, 3 carros por minuto, porque a estrada é muito ruim. Então, isso é a permeabilidade. E é a corrente elétrica. Pensa que quanto maior for essa corrente elétrica, mais forte é o ímã. Então, o campo magnético é a permeabilidade do meio, vezes essa corrente, dividido por 2π, vezes o raio, que é a distância do ponto. Vamos dizer que eu quero calcular bem aqui, então a distância desse ponto até o fio. Ok? Você não tiveram aula ontem, não? Ah, tá. É porque falou voltamos aí, é como se eu entendi como se não tivesse tido aula até agora. É os cálculos, professor. A gente, infelizmente, voltou para os cálculos, em vez do Ah, texto. tá. Ah, tá. Não é nada, texto é um negócio assim. Pega com o texto lá do Camões. O que que o Camões quis dizer com esse estrofe? Rapaz, é capaz nem dele saber, eu tenho que saber. Nunca tiveram essas interpretações, não, de poemas antigos, de textos antigos. Eu gosto de números. Números são mais... Eu sempre gostei mais. Então, vamos lá. Dando continuidade, podemos continuar o nosso assunto? Tá, vamos lá. Agora um exercíciozinho para vocês verem aqui como esse assunto é difícil. Eu quero que você calcule o campo magnético gerado por uma corrente. Eu tenho uma linha de transmissão, né? Que ela está transmitindo 100 amperes. Eu quero saber qual que é o campo magnético a 10 metros de distância dela. Tem um fio 10 metros acima de mim, eu quero saber o campo magnético que esse fio produz.
Tem gente que mora perto da... Tem um pessoal que mora ali, não tem uma linha de transmissão que passa ali no Parque dos Carajás, que passa ali, que vai por rumo do, acho que é do bairro dos Minérios, né? Que ela vem dali do Paraíso. Pô, beleza. Tem um pessoal que mora uns 30 metros de distância dessa linha, né? Acredito que a corrente não chega a 100 a pé, mas vamos calcular, se você tiver a 10 metros dela, e se a corrente dela fosse 100 a pé, quanto que ia ser o campo magnético? Bora fazer essa conta? Só substituir na fórmula. A corrente elétrica, né? 100 a pé. A constante para o vácuo, né? 4π vezes 10 a menos 7. A constante para o ar é parecida. 4π vezes 10 a menos 7. 2π vezes a distância de 10 metros. 2 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla. Isso aqui, pessoal, é da ordem de 20 vezes menor. Deixa eu ver bem aqui. Deixa eu ver quanto é que está o campo magnético aqui, onde eu estou. Nesse exato instante, que eu não sei de cabeça. Bora ver aqui. O campo magnético aqui, onde eu estou, é de 50 microtesla. O campo magnético produzido por esse fio é na ordem de 2 microtesla. Ou 25 vezes menor, né? Que tal? Agora vocês sabem quanto eu tenho, meu celular tem o sensor. Geralmente nossos celulares eles têm o sensor, ver se dá para vocês enxergarem aí, ó. Esse 55 microtesla aí é o campo magnético. É porque perto do computador, como o computador tem corrente elétrica, né, e ele está pertinho, aí ele aumenta para 55, mas aqui, onde eu estou, já aparece 50. Se encostar perto do fio do computador, nem tanto, porque como ele vai uma corrente em cada sentido, ele não vai dar um campo magnético suficientemente alto. E aí, Gabriel, agora tu tá para ficar mais tranquilo que essa linha de transmissão aí não vai gerar um campo magnético que vai influenciar no teu cérebro? Não tem um pessoal que diz que não sei o que, esse campo magnético influencia o cérebro das pessoas, a pessoa fica doida por causa disso. Nunca viram essas arrumações aí, não? Agora, para ele ficar mais tranquilo, para saber que o campo magnético a 10 metros é muito menor do que o campo magnético da Terra. Ele mora no mínimo a 30 metros, né? Porque existe uma distância, e a corrente lá é menor do que 100 A, então pode ficar despreocupado. Inclusive, o pessoal que trabalha em linha viva, eles têm uma roupa especial, que a roupa conduz justamente para garantir que qualquer corrente elétrica, qualquer campo magnético circule pela roupa e não por ele. Então, não precisam se preocupar com isso. Difícil esse cálculo, pessoal? Vocês preferem que eu bote para vocês interpretarem a teoria desse conteúdo? Se vocês quiserem, em vez de cobrar isso aí na prova, eu posso botar um livro do Nietzsche para vocês. Alguém prefere Nietzsche em vez desse assunto aqui na prova? Professor, coloca o clássico de Platão, por favor. Mas vocês já estudaram Platão em filosofia? Tem que ser uma coisa diferenciada, sabe? Eu fui ler... Professor, acho que a gente não estudou, não, Platão em filosofia. Olha, que Platão não é fácil também não, viu?
Eu lembro de quando eu estava estudando Heráclito e Parmênides. Minha cabeça ela voou um pouco, mas depois voltou. Não, Nietzsche, eu fui ler o livro e, meu Deus, esse negócio não é para mim, não, ó. Assim falou Zaratustra. O negócio era difícil. Eu comecei a ler e meu cérebro começou a dar um nó assim. Aí eu peguei. Cara, melhor ficar nos meus cálculos mesmo. Isso aqui não dá para mim. Então vamos lá. Acabou de entrar aqui na sala. Bom dia, senhor Anderson. Eu vou tirar aqui a apresentação. Vou deixar que ele se apresente a vocês. Apresente-se aí, Anderson. Como eu prometi a vocês, nós temos um monitor de vocês. É só o Anderson aí, o Elevandro, que está na sala, consegue explicar. Se vocês já não conhecem a pessoa, ele é da sala dele, né? Dá para falar um pouquinho sobre ele para você depois. Anderson? Oi. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Apresente-se aí para a turma, explique aí, combine com eles. Gente, é porque eu precisava de estágio, né? Aí máquinas, né? Aí máquinas eu preciso um horário que dá pra tipo, fazer atendimento, né? Quando vocês puderem dinheiro pra poder contar com horário comigo, né? Ele acho que ele está tímido, o Anderson, né? Falando baixinho. Eu ouvi quase nada, mas eu vou criar um grupo para vocês. Ou se vocês preferirem, vocês podem ter um grupo sem mim também, né? Para vocês poderem falar mal de mim à vontade. Se vocês quiserem fazer e convidar o Anderson, a gente pode combinar direitinho. É só vocês me disserem se vocês preferem um grupo só com ele. Porque às vezes, eu sei que às vezes a presença do professor inibe as pessoas. Então, por conta de vocês, nós temos um monitor para vocês, para ajudar vocês com essa parte, principalmente de máquinas elétricas. Eu sei que tem dúvida, eu sei que às vezes vocês têm medo de... Não sei por quê, que você nunca mordi ninguém, nunca, sei lá, nunca botei ninguém no canto do burro, com o chapéu do burro, nunca fiz isso, o povo tem medo de perguntar, se torna minha aula. Aí o Anderson se deu muito bem na disciplina e queria ser monitor, eu convidei. Não necessariamente, né? Ele, professor, gostaria de ser monitor, ter essa experiência. A gente pegou, colocou ele, deve ser monitor de vocês, espero que ajude. E tá aqui. A gente pensa aí, se vocês quiserem, eu crio o grupo, mando o convite para todo mundo. Ou se vocês quiserem criar e mandar o convite direto para ele, se no caso de eu nem participar, para mim não tem problema, tá? Então, beleza. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou criar o grupo, é? Tá. Eu vou já criar o grupo e vou colocar o Anderson. Vocês têm mais alguma coisa para perguntar para ele aqui? Então, tá bom. Eu vou criar o grupo. Vocês podem combinar horário de conversar com ele. Você vai participar da aula, Anderson, agora? Ou se você tiver coisa para estudar, você pode ir. É só você combinar com os meninos que horário você vai ficar à disposição para eles. Fica bom para vocês, pessoal? Terça, no início da noite, às 18. Lembrem-se que ele tem aula ao longo da tarde. Vocês têm aula, ele estaria amanhã livre, vocês têm aula. Alguns dias vocês têm a tarde livre, ele tem aula às tardes,
Então, acaba que é o horário que tem à noite e sábado, né? Só que sábado é um dia que geralmente a gente quer descansar. Eu que consigo organizar meu tempo. Eu gosto de descansar sábado. Imagino vocês que tem 422 horas de aula por semana. Se Job, eu estou ciente do teu caso, tá? Eu estou trabalhando com o pessoal para entender o que aconteceu. Assim que eu tiver uma notícia, eu te passo, tá bom? Mais alguma coisa? Vai continuar com a gente, Anderson? 6 às 18h40. Fica tranquilo, Anderson. A gente vai ajustando esses horários aí com paciência, tá? Não quer dizer que tu tem que ficar 5 horas com eles. Se você pode preparar material, isso conta no teu horário, viu? Se você tiver 1 hora de preparação para cada 1 hora de aula, são 2 horas na semana, não uma. Mas isso aí eu converso contigo, calma, tá bom? Eu quero que tu se preocupe mais nesse momento aqui, estando com essa turma. Só acerte esses detalhes com ele. Como ele está no terceiro ano, pessoal, ele vai fazer Enem, então é provável que ele precise de algumas semanas em que ele fique sem atender vocês. A gente vai dar um jeito de compensar, eu posso pegar esse horário, ele compensa depois, mas perto do Enem, ele com certeza vai precisar de uns dias para estudar. Ele quer ser engenheiro da NASA, sabe? E aí ele tem que passar numa boa faculdade para ele ser engenheiro da NASA. Ele esquece do JPL. Já ouviram falar do JPL? O JPL, né, é o laboratório de propulsão a jato, Jet Propulsion Lab. Eles que fazem os foguetes lá das máquinas. Brincadeira, ele não quer ser engenheiro da NASA, não. Ele fazer medicina, né, Anderson? Vamos lá. Outra coisa, eu já conversei com algumas pessoas, eu já falei para vocês que a gente vai pegar uns dias aí, tem alguns amigos meus que eles são de outros cursos, eu vou ver se a gente pega uns dias para cada um bater um papo com vocês aí. O que a gente faz em cada profissão? Pelo menos nem todo mundo consegue visualizar o que um engenheiro faz. Acho que médico, advogado, o pessoal tem um pouco mais de facilidade, enfermeiro, mas enfim. Primeiro eu quero começar um pouco mais com essa parte técnica, que é um pouco mais difícil da pessoa de fora visualizar. Aí depois, se vocês quiserem, professor, eu queria saber o que uma pessoa formada em biblioteconomia faz, eu posso conversar com a nossa pessoa de biblioteconomia, aí vai ser uma coisa meio que depende de vocês, tá? Mas vai ser em tempo, não vai ser agora, vamos parar esses dias, a gente vai estar lotado fazendo o planejamento de retorno, e aí depois a gente faz umas lives, e eu vou fazer, vai ficar disponível no YouTube, no esquema que você já conhece, tá bom? Mais alguma coisa? Alguém quer conversar? Eu não conheço ninguém dessa parte, tá? Mas nós temos a nossa socióloga Etiane, que ela entende muito dessa área, que vocês podem conversar com ela. Sim, Eduardo, aquilo é diferente dos políticos, eu normalmente cumpro o que eu prometo. Então, eu já está planejando, só estou pedindo uns dias porque tem essas prioridades aqui para a gente planejar esse retorno de vocês. Anderson, o coordenador vai acertar com vocês também. Amanhã eu dou aula para vocês, eu converso sobre isso com vocês.
Então, eu vou cumprir isso aí, tá? Engenharia social, pode ficar tranquilo que a professora Etiane, dá uma conversada com ela que com certeza ela vai saber te explicar isso aí. Eu não sei. Tá bom? Mas eu conheço gente de algumas áreas, eu posso tentar agendar algumas aí para conversar com vocês. Professor, eu queria conhecer alguém que é de nutrição aí. Eu conheço gente. Eu tenho conheço gente de ciências sociais, mas tem a Etiane. Enfim, conheço algumas pessoas, eu quero. Tá bom? Inclusive o Anderson vai ser convidado porque deve ter as coisas que ele gostaria de fazer e às vezes acho que vocês pensam que eu com 2 anos de idade já queria ser engenheiro e não é assim. A gente vai ao longo da nossa vida a gente vai construindo e sou muito feliz formado em engenharia, mas eu sei que se eu tivesse feito história eu seria feliz como arqueólogo ou como professor de história. Se tivesse feito biologia eu teria achado um jeito de ser feliz nessa área. Enfim, eu acho que às vezes a gente bota uma pressão muito grande em si mesmo, e a ideia é tentar um pouquinho, para vocês verem que não existe nada assim muito complexo. Às vezes, eu vim, sabe, perceber que eu tenho que escolher minha carreira quando eu me inscrevi no vestibular. Ótimo, é um bom curso. Mas vamos deixar para conversar sobre isso depois, tá? Bora voltar para a nossa disciplina. Você está convidado a continuar aqui, tá, Anderson? Mas se você quiser ir estudar, fazer outra coisa, aproveite esses dias que está folgado para dar uma adiantada no seu conteúdo do Enem. Voltando para o nosso assunto aqui, nós acabamos de fazer essa disciplina e eu espero que com isso vocês não tenham mais medo dessa linha de transmissão, a menos que você queira se pendurar nela. Eu espero que ninguém aqui faça isso, né? Não pelo campo magnético, mas porque se você levar um choque, você não vai ficar muito gatinho depois não, tá? Vamos lá. Aqui, pessoal, é um experimento que eu, pelo menos, tive a oportunidade de fazer na universidade. Você pega, coloca uma corrente elétrica para circular por esse fio aí, e você joga ali malha de ferro. E você vê o campo magnético, né, que a limalha de ferro, ela meio que mostra as linhas de campo magnético. Veja que eu tenho muito mais limalha de ferro perto dos fios, porque o campo magnético é mais intenso nesses pontos. Tá? E aqui é justamente para mostrar a vocês que uma forma de eu ter um campo magnético mais intenso, sem precisar aumentar a corrente elétrica, nem o material ao redor, é eu fazer uma espira. Assim, em vez de eu ter o campo magnético gerado por esse fio, aqui a mesma corrente dá uma volta inteira ao redor desse ponto médio aqui. Então, o campo magnético nesse meio aqui é mais intenso do que se eu tivesse um fio. Para a mesma corrente, se eu pego esse fio e dou uma voltinha aqui, o campo magnético aqui no meio fica muito mais intenso do que só com o fio. Ok? Não acho muito provável, não. De repente tu tomar a vacina e meter o dedo na tomada, pode ser, né? Eu não recomendo de jeito nenhum. Eu baixei o Super Choque para assistir na viagem, que eu não tenho paciência de ficar sem fazer nada no onde eu não consigo dormir. Aí eu assisto. Professor, só uma pergunta. Você já assistiu Steven Universo? Não. Ah, não, professor. Não. Never. Nunca assisti. Sim, eu tenho um Kindle que eu leio, mas porque daqui para Parauapebas são 22 a 24 horas de viagem de ônibus. E de avião dá 15, 16.
Então, eu vou de ônibus aí, é muito tempo para fazer. E se eu ficar só assistindo a blusa, se eu ficar só lendo a blusa, eu não consigo dormir. E mesmo assim, eu não sei se eu conseguiria dormir as 24 horas, nem com Dramin. Quer dizer, com Dramin, sim. A última vez que eu tomei meio Dramin, eu dormi quase 20 horas. E, por fim, para me deixar ainda mais intenso, eu faço o que a gente chama de bobina, ou solenoide. Eu dou várias voltas no fio, várias, e aí, no meio, o campo magnético fica muito intenso. É por isso que eu tenho motor elétrico, eu preciso do campo magnético para ter a potência do motor elétrico, né? Então, eu dou várias voltas lá. Eu já mostrei foto de motores elétricos para vocês, e vocês viram que esse campo, essas bobinas do motor são bem grandes. Então, essa é a ideia da bobina, tá? Pego várias voltas no fio e coloco. E veja que o campo magnético fica muito mais intenso aqui no meio do que ao redor, porque a bobina, ela intensifica bastante o campo magnético, ok? Aqui eu vou mostrar para vocês mais uma fórmula. Veja que a fórmula da solenoide, eu vou ter a permeabilidade no meio, vezes a corrente que a gente tinha lá já no fio, vezes o número de espiras. Veja que o campo magnético fica maior porque eu tenho o número de espiras. E veja que, em vez de dividir por 2π vezes a distância, eu vou dividir por 2π vezes o comprimento da bobina. Então, o campo magnético vai ser muito mais intenso. Ok? Tanto que eu botei um exercício aqui para a gente fazer. Vamos calcular o campo magnético no interior de uma solenoide com 20 espiras. 20 espiras é coisinha pouca, não é? 2 centímetros de comprimento, uma espira bem pequenininha, corrente de 10 amperes. 10 vezes menor do que a da questão anterior. Bora ver quanto que vai ser esse campo magnético. Permeabilidade do meio, corrente elétrica, número de espiras, né? Dividido pelo comprimento. Lembrem-se, pessoal, eu dei o comprimento em centímetro. Qual que é a unidade da SI? Metro. Converta, pelo amor de Deus. Não vão errar, porque você esqueceu de converter. Você botou o 2 bem aqui, já. Veja que na bobina, o campo foi 2.000 vezes mais forte do que lá no fio. Isso com uma corrente 10 vezes menor. Ok? Olha, é um meio, sim. Você dá uma pesquisada, dá uma olhada, mas eu sugiro que você dê uma conversada com... Especialmente com o professor Etienne. Não, professor, é porque a definição de engenharia social... eu vou ler um pouco, peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Engenharia social é uma técnica empregada por criminosos virtuais para induzir usuários desavisados a enviar dados confidenciais. Ah, entendi. Entendeu? Não, eu pensei que era algum tipo de... Como é que se diz? Alguma área, entendeu? Porque existe, por exemplo, a engenharia de alimentos. A engenharia de alimentos, ele vai estudar, por exemplo, o que o engenheiro de alimentos estuda? Ele vai parar e vai pensar, peraí, esse tipo de alimento aqui, qual tipo de embalagem mais adequado para ele? Como é que eu faço para esse alimento durar mais tempo? Então, tem engenharia de... Eu achei que era alguma coisa do tipo. Não é muito a minha praia, não. Bem, para finalizar esse assunto aqui, a gente está falando que ímã permanente ele não é suficiente. Então, o que que você faz? Você pega e faz um eletroímã, certo? Eu pego um material magnético, coloco uma bobina que dá várias voltas, e aí eu tenho um eletroímã. Aqueles, se vocês já viram, geralmente a gente vê em filme, o cara pega, tem um guindaste, o cara aperta o botão, aí ele puxa o carro, ele leva para onde tem que levar o carro, aí solta. Aí soltou o carro lá, e aí ele esmaga o carro, né? Aquilo é um eletroímã de alta intensidade.
Além de eu não conseguir um ímã com aquela intensidade com ímãs naturais, tem esse problema de que uma vez que grudou o carro, você tem que desgrudar, né? Se for um eletroímã, eu tirei a corrente, o carro soltou de boa. Então, essa é a aplicação do eletroímã. E eu tenho, na hora que eu preciso do ímã, eu aciono. Tá bom? Aí, na próxima aula, a gente continua com esse assunto aqui.